Então nesse vídeo nós vamos discutir como que o microcontrolador faz para implementar os timers para operar nesses modos que a gente acabou de ver, né? Progressivo, regressivo e eventos. A primeira coisa que um timer precisa ter é uma base de tempo. Naturalmente, a base principal de tempo do nosso microprocessador é o clock desse processador. Então, essa é uma primeira informação muito importante que eu preciso saber. O clock do meu processador é configurável e muito bem definido. E ligado a esse clock, eu tenho um contador livre. Se vocês lembrarem lá de digital, o que um contador livre faz é simplesmente contar o número de eventos que ocorrem em sua entrada. Então ele pode contar o número de flancos de subida desse sinal de clock. Como o meu clock é bem definido no meu processador, contando o número de flancos de subida, eu sei também quantos períodos de clock passaram e assim eu posso determinar um tempo. Então isso são informações importantes quando eu vou trabalhar com o timer. A primeira coisa que eu preciso saber é a frequência do meu processador. Outra informação importante que eu derivo da minha frequência, então, é o período do meu processador, que é igual ao inverso da frequência. E como que eu faço isso aqui? Como eu utilizo, então, para implementar o modo progressivo e regressivo? Nós temos que lembrar que o modo progressivo avalia quanto tempo se passou até que um evento ocorra. Então, eu preciso de algum bloco aqui em volta do meu contador livre, justamente para detectar eventos e marcar o tempo que esses eventos ocorreram. Para isso, então, eu vou criar mais uma entidade aqui, que eu vou chamar de registrador de capture. E este registrador, ele vai estar ligado num pino do meu processador. Então, quando eu vejo esta imagem aqui, isso aqui é um pino do meu processador. Então, o que ocorre? O meu contador está contando lá o número de ciclos de clock, e quando ocorre um evento nesse pino aqui, uma borda de subida ou descida nesse pino, o que o registrador de capture faz é marcar o valor que o meu timer tinha no momento em que esse evento ocorreu. Sabendo que o contador começa em 0, eu posso contar o número de eventos de clock que aconteceram até que o pino altere de estado. Com isso eu posso, então, entre aspas, cronometrar um evento que eu não sei quando vai ocorrer. Um segundo modo agora que eu posso trabalhar é o modo regressivo. Nesse modo eu programo um tempo que eu quero contar e o meu processador vai ser avisado quando esse tempo ocorrer. Para isso eu coloco uma outra entidade aqui no meu contador que seria um comparador. O que esse comparador faz? Eu programo ele num certo valor de contagem e quando esse valor ocorrer, esse comparador vai me avisar. Vocês podem observar que tanto no modo Capture quanto no modo Compare ou comparador, eu tenho aqui o que eu chamo de interrupção. Este aqui é o modo que qualquer dispositivo de hardware dentro do meu microcontrolador tem para avisar o meu software, para avisar o meu processador que um evento especial ocorreu. Então, na sequência, nós vamos ver em detalhes como isso aqui é implementado. Agora, um outro conceito muito importante aqui para o meu contador é saber até quando ele conta. Dependendo do processador escolhido, esse contador livre pode assumir uma diferente largura. Os valores usuais, então, são 8, 16, 32 ou 64 bits. Sabendo o número de bits que esse contador livre possui e também o período do meu clock, eu posso calcular qual é o tempo máximo que essa entidade pode contar. Eu posso fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar, por exemplo, um contador de 16 bits. O valor máximo que um contador desse pode contar, então, é 2 elevado a 16 menos 1, que é 65.535. Se eu assumir uma frequência usual aqui de microcontroladores, que a gente vai trabalhar de, por exemplo, 50 MHz. Se eu fizer as contas, o período do meu clock nesta configuração seria
20 nanosegundos. Então, sabendo que o meu timer pode contar até 65.535, eu teria um tempo máximo de contagem igual a 20 nanosegundos multiplicados pelos 65.535 contagens que o meu timer pode fazer. Realizando a multiplicação, eu posso observar que o tempo máximo que esse meu timer hipotético pode contar é aproximadamente 1,3 milissegundos. O que pode não ser suficiente, né? Esse tempo aqui parece ser muito baixo. Por isso que mais uma entidade é adicionada aqui no meu timer. E essa entidade é chamada de pré-scaler. O que a gente observa é que a função do pré-scaler é dividir o clock que chega no meu contador livre. Então, em vez de ligar o clock do meu processador diretamente aqui, eu ligo no pré-scaler. Como isso funciona? Continuando o meu exemplo, num timer com pré-scaler, a frequência do meu processador, que aqui no exemplo é 50 MHz, seria aplicada no pré-scaler. Esse pré-scaler também tem um tamanho que varia de acordo com o timer que a gente for trabalhar. Mas vamos supor aqui que ele também é de 16 bits, então ele pode assumir também valores de 0 a 65.535. Supondo que eu configurei meu pré-scaler para 50, o que ocorreria é que, entrando aqui um clock de 50 MHz, ele seria dividido por esse valor. E o clock de saída aqui seria então 1 MHz. O que eu ganho com isso é que o meu período de contagem seria então multiplicado por esse pré-scaler que eu acabei de colocar. Então, em vez de ter apenas esse 1,3 milissegundos, eu teria 1,3 milissegundos vezes 50, ou até valores maiores, né, dependendo da largura desse meu pré-scaler. E com isso, eu consigo contar tempos maiores. As configurações que eu vou colocar no meu pré-scaler vão depender da resolução de contagem que eu quero e do tempo máximo que eu preciso contar. Então, cada aplicação tem que ter sua configuração específica. Por fim, o último modo que me falta é então o contador de eventos, que não passa de uma generalização do meu contador de clock. Aqui no meu timer, em vez de ter uma ligação no pré-scaler somente para o clock do meu processador, o que eu também posso ter é outro pino aqui desse processador. Quando eu estou configurado para o meu clock, eu vou contar então tempo. E quando eu estou configurado para receber um evento aqui nesse pino, o que eu vou contar é a quantidade de eventos, dividido pelo pré-scaler, naturalmente, que esse contador recebeu. Depois dessa explicação genérica, a gente pode avançar para ver como esses blocos são implementados no STM32.